Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje um programa mais do que especial, que a gente vai entrevistar hoje o William que é fundador, essa pessoa fenomenal, fundador e idealizador do curso PID. Hoje a gente está aqui para conhecer um pouquinho mais de como tudo começou, como que o curso PID foi idealizado, por que ele foi idealizado e para onde a gente está indo, aonde a gente vai chegar. No final aí tem uma notícia, uma novidade muito bacana para você. Então vamos acompanhar que esse programa hoje realmente promete. Estamos aqui com ele, o William Moraes. William, prazer enorme. A gente está aqui nessa entrevista. Cara, e vamos lá, como é que foi essa... Se apresenta um pouquinho para o pessoal te conhecer. Talvez as pessoas ali te vê ali na unidade, mas ainda não sabem muito bem quem é você, quem é o William. Quem é o William Moraes? Bom, eu sou o William Moraes, né, pai do Thales, da Thalia, esposo da Tamires, apaixonado por mudança de vidas. A gente vai falar um pouquinho sobre a minha trajetória, né? Bacana. Falar um pouquinho como a minha vida foi transformada também. E é isso, eu sou uma pessoa que gosta muito de viver e gosta muito da família e gosta muito de trabalhar. Bacana. É isso que importa, é isso que importa. Mas vamos lá, já que você tocou aí, como é que foi essa sua trajetória? Como é que você entrou no empreendedorismo? Por que você decidiu abrir o PID? Como que começou isso tudo? Bom, vamos lá. O PID ele nasceu através de uma necessidade, né? A minha vida foi uma vida sempre cheia de muitas necessidades, né? Eu sou nascido e criado em Magé, na Barbuda ali mais especificamente, filho da Rosineia, do Marcos, né? Da Rosineia costureira, do Marcos técnico em eletrônica, né? Meu falecido pai. E a minha vida sempre foi uma vida muito cheia de necessidades. E lá atrás, quando eu tinha ainda 16 anos, quando eu comecei a me tornar adolescente, na verdade, né, eu percebi que precisava virar o jogo, né, precisava mudar e não sabia como, né? E o PID, ele é o final dessa história, né, o final dessa trajetória. O PID, ele é a realização daquilo que aquele adolescente imaginou quando tinha 15 anos, né? É por aí. Bacana. Então, o PID ele não é só uma empresa que você já veio de uma família de empresários e tudo mais, só abriu porque era mais um negócio. Ele tem uma trajetória por trás, correto? Na verdade é que o PID ele é muito mais mérito de alguém que confiou em Deus e que pediu a Deus uma missão, um propósito de vida, né? O PID é a realização de uma adolescente que não tinha perspectiva de vida e que pediu a Deus esse propósito. Então, o PID é a realização disso. A gente vai falar sobre essa trajetória, É fruto sobre então esse de uma caminho. direção, justamente, Exato. né? Não é simplesmente, igual eu disse, não é simplesmente, vou abrir uma empresa, tenho que fazer alguma coisa, vou fazer que eu acho que dá certo. Foi uma direção. Eu sempre converso muito com algumas pessoas que estão próximas a mim no PID, e a grande maioria deles sempre dizem, mas eu imaginei que você viesse de uma família de pessoas que já empreendem. Não foi, pelo contrário, né? Eu nunca me imaginei como um empreendedor, nunca me imaginei. O PID é realmente fruto de um pedido, de uma necessidade, fruto de um aperfeiçoamento que veio acontecendo ano após ano na minha vida. E eu posso dizer tranquilamente, o PID ele é fruto de um propósito que Deus colocou na minha vida. Bacana, bacana. E a gente estava até conversando um pouquinho em off, como é que foi essa tua jornada profissional, principalmente com a área da beleza, antes de você começar a conhecer esse mercado, o que você já fez, qual a sua formação, o que você fez ali de curso para começar a pensar nessa de empreender, quando você estava ali ainda decidindo ainda? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Muito cedo, desde quando eu tinha ali, eu acho que uns 12 ou 13 anos eu já trabalhava com meu pai. E depois de trabalhar com meu pai, eu trabalhei como balconista de padaria, garçom, já trabalhei como balconista também de lojas de material de construção. E aí nessa trajetória, como eu falei, eu nunca tive muitos recursos, mas sempre tive muita vontade de crescer. Eu fiz um curso uma vez de telemarketing, né, de operador de telemarketing, porque na época que eu era adolescente isso estava muito em alta. Sim. E quando fiz esse curso, inclusive na Microlins de Alcântara, eu acho que vale a pena dar esse mérito para essa marca,
quem estiver assistindo aí do início ao fim vai ouvir falar sobre microlink, porque fez parte da minha história, né? Eu tive um professor muito legal lá, que me ensinou muito sobre vendas, sobre atendimento ao cliente. E eu, na verdade, saí desse curso achando que ia ganhar muito dinheiro com telemarketing, né? Quando saí de lá, percebi que essa era uma profissão muito legal, mas que não daria para seguir com ela. Mas seria uma profissão que certamente me daria possibilidades de avançar. E depois de fazer o curso de telemarketing, eu comecei a trabalhar com vendas. Eu entendi que a venda era algo interessante, era algo que fazia sentido para mim, me conectar com as pessoas. Meu pai sempre foi muito comunicativo e hoje eu percebo muito dele na minha personalidade, né? Então, dali eu comecei a trabalhar com vendas de fardas para policiais militares. Trabalhei no batalhão de Duque de Caxias, depois trabalhei visitando vários batalhões de moto. Eu pegava as fardas e os coturnos, os materiais para os militares e ia andando de DPO em DPO oferecendo ali. E aí depois disso eu conheci uma pessoa que era policial militar e que também era distribuidor de cosméticos. E aí é onde a gente começa o link para a área da beleza. Bacana. E aí, quando conheci essa pessoa, ela me ofereceu a possibilidade de vender cosméticos para salões de beleza. E aí onde começou a minha trajetória. Ali eu tinha aproximadamente 18 anos. Nessa época, eu comecei trabalhando a pé, visitando os salões de beleza. Comecei visitando aqui, comecei por Parada Angélica, em Bariê, Nova Campinas, trabalhava por aqui, a pé. A pé, visitando salão Visitando salão. É bem cansativo, cara, bem cansativo. Caramba. E no caso, nessa época que você visitava os salões, era salão que você batia de porta em porta que você achava ou já tinha uma lista? Não, era de porta em porta. Você achava, não, vou nesse daqui e vou. Bacana. Eu lembro de muitos clientes que eu tenho até hoje, que eu passava de ônibus na frente do salão, não tinha como parar, porque se eu parasse ali para pegar um outro ônibus era muito difícil, eu ia marcando, aqui tem um salão, vou parar aqui em outro momento. E aí passava ali, tem outro salão. E aí marcava um dia e voltava lá para visitar esses salões. E tem muitos clientes que caminham comigo até hoje. Eu trabalhei aproximadamente uns 3 ou 4 meses a pé, depois comprei meu primeiro carro. Legal. E aí, a partir daí, comecei a visitar um por um, né? E fui crescendo nessa área. Trabalhei 10 anos como vendedor para uma empresa, para uma distribuidora, trabalhando assim, fazendo uma carteira de cliente. E nessa época, eu comecei a me destacar, né? Eu fui por muitos anos o melhor vendedor dessa distribuidora. Bacana. Por muitos anos. E após eu receber uma oportunidade para me tornar distribuidor dessa marca, não mais vendedor, depois desses 10 anos trabalhando como vendedor, veio a ideia de ter um espaço para que os profissionais pudessem se aperfeiçoar. E aí foi da onde nasceu o Professional Instituto Dueto. Legal. O Professional Instituto Dueto era um lugar para que os cabeleireiros pudessem ir e se aperfeiçoar, né? E dessa forma nós fazíamos a divulgação do produto também, né? E aí a partir daí a gente começou a entender que fazia muito sentido trabalhar com esse aperfeiçoamento, porque isso gerava e trazia mais clientes. Só que aí eu comecei a perceber que existia uma outra possibilidade. E aí é daí que nasceu esse link com o propósito da minha vida, que é o PID. Essa ideia de que a área da beleza, né, ela é uma área que é infinitamente produtiva, é uma área que não tem fim. A área da beleza ela é inesgotável na sua demanda. Então a gente entendeu que faria muito sentido iniciar a formação de profissionais do zero também. Bacana, bacana. Então você... Eu tô falando pra caramba. Não, é isso mesmo. Você percebeu uma demanda vendendo... História, não, tá certo. Você percebeu uma demanda, então, vendendo ali, que você precisava começar a trabalhar essa questão da qualificação. E isso, quando você começou a trabalhar isso, talvez fez um gatilho ali com a sua história, com a sua trajetória, com a sua jornada de, poxa, eu poderia fazer isso para mais pessoas que não fizeram comigo, que eu não tive tanta essa oportunidade, mas agora eu posso talvez fazer isso à frente. E aí você falou uma coisa que eu demorei, conheço o William já há uns 3 anos aí mais ou menos, né, que a gente tá nessa trajetória aí. Depois de, acho que o segundo ou terceiro mês que eu fui entender o nome PID, né, que ele jogou aqui. Para quem não conhece, né, é Professional Instituto
Dueto. Dueto. Isso aí. Né? E aí que surgiu o nome PID, que foi dessa sua jornada que você tinha quando você estava ali vendendo. E aí você começou nessa trajetória de trabalhar começou a entender que precisava fazer essa especialização, começava a trazer essa profissionalização no mercado. Mas aí, o que de fato você enxergou no mercado da beleza? E por que o mercado da beleza? Como, por exemplo, você foi atendente, né? Essa parte de vendas, o porquê o mercado da beleza? Como que você se encontrou nessa área? Então, justamente por ter vivido essa ausência de perspectiva, né? Eu vi na área da beleza uma possibilidade de engajamento rápido das pessoas que também vivem até hoje, né? Essa mesma necessidade que o William, com 16 anos, vivia. Eu fui para a área de vendas e a venda de produtos na área da beleza e eu consegui ver, dentro desses 10 anos trabalhando ali na área da beleza, perceber que existe uma demanda muito grande. E como eu sei o que é viver sem perspectiva de vida, e quando eu olho hoje para os cursos na área da beleza e vejo a área da beleza, eu consigo ver um link muito grande entre homens, mulheres, meninos, meninas, que querem mudar a sua vida também. Então, o PID hoje ele é basicamente um lugar que acredita de fato na mudança da vida das pessoas através da área da beleza. E como eu te falei, isso não é só porque eu acho, é porque os números dizem, né? A área da beleza ela é infinitamente lucrativa, né? Uma área que é muito grandiosa em faturamento, tanto de venda de cosméticos, de produtos para a área da beleza, como também de serviços para a área da beleza, né? Então, daí veio a ideia de aproveitar essa área que é uma área tão poderosa, que é a área da beleza, com o conhecimento que a gente já tinha e com esse propósito, cara, que é o que move a gente. É esse propósito da mudança de vida das pessoas, né? Eu vou postar daqui a alguns dias no nosso Instagram, e vocês vão lá filmar isso, a história de uma das nossas alunas. Ela deve ter aproximadamente uns 50 e poucos anos. Eu tenho uma amiga que ela chama-se Fátima. Na verdade, ela já era uma amiga de longa data, né? Da igreja. E ela se tornou nossa aluna de massoterapia. E ela fez o curso, eu nem lembrava, mas uma vez ela me disse agora, depois de formado, o seguinte: William, você falou para mim uma frase, quando a gente estava saindo da igreja, você falou para mim o seguinte, eu ainda vou te ver formada, Fátima, e você ainda vai se alegrar muito dessa sua formação. Eu nem lembrava disso, porque ela ficava falando, eu vou fazer um curso lá. Eu falei assim, você vai fazer, vai se formar e você ainda vai se alegrar muito com essa formação. E esses dias ela me ligou, ela se formou com a gente em massoterapia, abriu um consultório ali no centro de Magé, e ela me ligou assim, muito surpresa com a vida que ela está vivendo, com a etapa de vida que ela está vivendo. Assim, foi muito interessante, cara, porque ela me trouxe um entusiasmo que parecia o mesmo entusiasmo que eu tinha lá com 16, 17 anos, com a expectativa de mudança de vida. Ela falou assim, William, eu tô vivendo o melhor momento da minha vida, olha que coisa. E com quantos anos mesmo? Ela deve ter uns 50 e poucos anos. Caramba. Ela é amiga da minha mãe. Então, isso é um baita propósito, né? Você entender que você faz parte de uma estrutura que pode mudar a vida de uma pessoa independente de qual idade ela tenha. Sim. Então isso é muito legal, cara. Cara, muito bacana a gente pensar dessa forma, porque a gente sai um pouco daquela visão tradicional de muitos cursos por aí, não falando mal de ninguém, mas de muitos cursos por aí onde a estrutura é somente eu tenho uma matrícula, eu tenho alguém pagando ali todo mês, eu vou ganhar meu lucro. Se a pessoa está se formando, se a pessoa está realizando o sonho, aí é problema dela. Sim. Eu, como dono, eu vou pensar só no lucro. E aí isso é totalmente contra e vai totalmente o oposto da ideia do PID. E dentro do que você está falando, é justamente você entender que o PID ele tem muito mais do que simplesmente um curso. E aí, aproveitando essa deixa, qual que é o principal diferencial? O que faz o PID não ser um curso qualquer que você tem por aí no mercado? A gente acredita nos nossos alunos, cara. De verdade. A gente acredita. Quando eu olho para um aluno se formando, seja uma
uma menina, um menino de 16, 17 anos que está se formando, ou seja, uma senhora de 50 anos mais, eu vejo ali não só um aluno que se formou, mas eu vejo o início de um novo ciclo, cara. É exatamente isso, assim. O PID, ele acredita no potencial dos alunos. A gente sempre fala isso na nossa escola, a gente tem isso tatuado lá na nossa parede. Tá? Mais do que acreditar no nosso ensino, a gente acredita no potencial dos nossos alunos. Eu já pude ver isso tantas vezes, pessoas que entram por aquelas portas desacreditados. Eu lembro da história de uma menina que ela veio para fazer o curso de transista e nesse dia quem estava vendendo era eu. Bacana. Porque eu estava lá sentadinho no comercial e atendendo os leads, né? E ela chegou. E ela chegou muito, muito eufórica, assim, muito animada. E ela falou assim, olha, eu vim para fazer o curso de trânsito, eu quero saber como funciona, eu quero muito fazer. Eu falei, calma, você vai fazer. Senta aqui. E aí eu fui explicando para ela e eu percebi, no meio da conversa, que quem iria fazer o investimento seria a patroa dela. E aí ela, mas esse valor a minha patroa não vai conseguir pagar. Eu falei assim, calma, vamos entender isso. E aí a gente fez o nosso melhor preço para ela, o melhor preço possível daquela época para ela. Eu falei com a patroa dela e ver a felicidade daquela menina que chegou ali, ela falou assim, olha, eu não tenho condições de nada, eu não tenho condições nem de pagar a passagem para vir fazer o curso, e ela vai me ajudar com tudo isso. Ver aquilo ali me fez voltar lá atrás, cara. Entendeu? Porque quando eu tinha esses 16 anos, que eu fui fazer esse curso na Microlins, eu não via perspectiva de nada, cara. A minha vida era pensar assim, eu vou... Desculpa. Não, tudo bem. Eu vou fazer o meu melhor. E eu não sei o que vai ser. Eu não tenho perspectiva. E aí, quando eu vi essa menina lá, eu me vi exatamente como ela. Como alguém que queria muito mudar o ciclo da vida dela, da família dela, daquilo que a família tinha oferecido a ela. Ela queria mais do que aquilo. E ela só precisava de um empurrão, só precisava de alguém que desse uma ajuda para ela começar. E ver essa menina formada como transista, isso é algo que muda a história dela, porque ela nunca mais vai ser alguém que não tem perspectiva. Porque hoje a profissão na área da beleza, ela traz perspectiva para quem não tem. Hoje um transista, por exemplo, se ele faz 2, 3 procedimentos por dia, em casa, ele tira 4, 5, 6 mil reais por mês, cobrando valores acessíveis. Pois é. Então, isso é o que move a gente, cara. Isso é o que move a gente. Essa mudança da trajetória, é a mudança do ciclo, é a mudança da perspectiva. A pessoa que não se imaginava ninguém poder se imaginar tendo uma família estruturada, tendo uma condição de viver bem, de ser próspero naquilo que faz. Caramba, Isso. não, isso que você fala justamente é a realidade que a gente vê no PID, porque não é só o William falando, a gente vê vários depoimentos de vários alunos confirmando a mesma história. Ah, eu cheguei aqui, eu não sabia o que eu ia fazer na minha vida, eu tava perdido, aí minha mãe, que às vezes criança não, adolescente, que muito diz, minha mãe que me matriculou aqui, mas hoje eu me encontrei, gostei, é a minha profissão. Então você vê essa mudança de vida, é muito interessante. E hoje o William, como que ele se sente vendo que aquele menino que saiu lá de uma condição bem simples, né, de uma cidade, a gente não tá numa cidade zona sul, a gente tá numa cidade bem simples também, saiu de uma cidade bem simples, numa condição bem simples, hoje ele ter um dos maiores e melhores institutos de ensino na área da beleza do Rio de Janeiro, como que o William se sente ver isso e além disso ver a transformação dos alunos, como que é esse seu sentimento ao ver esse cenário? De muita gratidão, cara. Muita gratidão. Muita gratidão. E aí eu preciso trazer essa visão aqui para você e para quem está ouvindo a gente. Apesar de sempre viver essa vida de escassez quando criança, né? De ter ouvido da minha mãe, né? Com muita seriedade ali,
dizer, meu filho, se você quer algo grande, então você vai precisar fazer por conta própria, porque eu e seu pai, a gente não tem condições de te ajudar. Apesar de tudo isso, cara, eu nunca me senti sozinho, nunca me senti sozinho. Então, eu vou contar mais uma história aqui, Vai. e talvez, É bom, essas talvez eu me histórias são emocione boas. também, mas faz parte, né? Uma vez eu tinha ido para o curso de telemarketing na Microlins, ali, né, mais uma vez fazendo propaganda aqui da concorrência. E aí, quando terminou o curso, eu tava muito borocochô, cara, muito mal, assim, muito sem perspectiva. E eu já namorava minha esposa, né, hoje é minha esposa, Tamires. E eu tava ali, quando terminou o curso, eu tava esperando o ônibus ali no centro de Alcântara, sentado ali na calçada, esperando o ônibus chegar. E tava muito para baixo. E a minha conversa era sempre com Deus, né? Falando, Deus, o Senhor conhece meu coração, sabe como eu tô me sentindo aqui agora, mas eu tô contigo. Então, o que o Senhor fizer tá feito. E vamos seguindo. E eu lembro, cara, que nesse dia, uma pessoa totalmente desconhecida, claro, né? Veio, bateu no meu ombro assim e falou assim: levanta, jovem. Eu levantei e ela olhou pra mim e falou assim: cara, Jesus mandou dizer pra você, cara, que ele te ama muito. Caramba, rapaz. E foi também uma experiência muito marcante, cara, muito marcante, porque eu. É lógico, é uma palavra simples, né? Sim. De Porque repente. a gente sabe, mas às vezes cai no Exato, esquecimento. exatamente. E naquele momento ali eu, eu entendi que não estava sozinho de verdade, né? E se eu for contar todas as histórias que eu tenho com Deus, né? Nessa trajetória do PID, né? Quantas vezes eu decidi, eu imaginei que fosse parar, quantas vezes eu imaginei que não fosse acontecer, quantas vezes eu me decepcionei, isso, nossa, foram muitas vezes. Mas eu nunca estive sozinho, nunca estive sozinho. Então, eu hoje preciso dizer que o primeiro sentimento que eu tenho é um sentimento de gratidão, assim, por entender que eu nunca estive sozinho, nunca estive sozinho, desde o início. E aí hoje, eu vou continuar Vai, gostei, vou gostei, continuar gostei. respondendo sua pergunta. Eu sempre digo para quem está começando, eu sempre digo para quem é nosso aluno, e aí eu vou falar olhando para você, né? Para quem é nosso aluno, para quem está fazendo um curso com a gente, para quem está buscando essa mesma mudança de vida, escolha Deus como teu sócio, cara. Escolha Deus como teu sócio. Se existe alguém que você precisa trazer para perto para que possa te ajudar e fazer aquilo que você não pode fazer, esse alguém é Deus. Ele faz aquilo que a gente não pode fazer. E eu tenho muita gratidão porque eu tenho certeza que muitas vezes eu estive em lugares que eu só estive lá porque eu tinha um sócio que me colocou lá. Muitas vezes eu conheci pessoas que eu só conheci porque eu tinha um sócio que me colocou lá. Muitos clientes só vieram porque eu tinha um sócio, cara, que é especialista em marketing, que trouxe eles para cá, para perto. Então, não tem como não ser grato. Não tem como não ser grato. E depois disso é saber que esse é só o começo, né? É só o começo da nossa trajetória. Tem muita coisa legal para acontecer e eu tenho certeza que existem milhares de vidas que precisam ser alcançadas por esse propósito. Caramba, fantástico. E você tocou num ponto que, como cristãos, eu acho que vale a pena a gente reforçar isso, porque às vezes nós empreendedores, a gente tem a tendência de achar que a gente consegue pela gente, pelo nosso braço. Mas o que você falou é totalmente a realidade que a gente vive. A gente, pela gente mesmo, a gente não consegue. Não dá, cara, não dá, porque na grande maioria a gente vem dessa mesma realidade. Certo? A gente vem dessa realidade de uma família que não tem muito o que fazer por você, a não ser te dar carinho, amor e sustento. Falar, vai, só. Exato. Então, qual é a nossa possibilidade? Se a gente quer crescer, a gente tem que trazer quem é o especialista em marketing que está disposto a ser nosso sócio no momento. Quem é?
quem é o especialista em vendas, quem é em Finanças. finanças, em RH, quem é o advogado dos advogados, quem é? Então, existe essa possibilidade, né? E como eu te falei, hoje, quem não usa, né, não é usar da maneira pejorativa, que a Não, gente não sim. consegue usar Deus, né? Mas quem não aproveita desse sócio que está disposto a todo mundo, né? A te ajudar, A te ajudar. aceitar essa ajuda, Exato. né? Eu uma vez ouvi uma história que ilustra bem essa questão, né? Hoje eu tenho o PID, né? Que é nosso propósito de vida. Você é a liderança aqui da Scale, 360 Isso. Scale. E imagina que hoje existem os grandes players do marketing e de cursos profissionalizantes. Imagina que essa pessoa, ela chega para você hoje e diz: olha, eu sou o melhor do mercado. Eu tenho bilhões aqui de seguidores e de dinheiro na conta. Tem muito dinheiro e eu quero investir em você. Eu sou especialista em tudo que você tem necessidade. Você quer ser meu sócio? E aí você olhar para ele e falar assim: cara, não quero. Não quero não, valeu. E ele Obrigado. diz para você: não te cobro nada. E eu não quero nada de percentual da sua empresa. Eu só quero ser teu sócio. Para toda decisão que você for tomar, você me consulte e que a partir daí você tenha sucesso. E é você olhar para esse sócio e falar: olha, eu sei que você é especialista em tudo. Eu sei que você tem todo o dinheiro que eu preciso. Eu sei que você tem todas as especialidades que eu precisaria ter no meu negócio. Mas eu não quero não, eu prefiro fazer do meu jeito. É muita maluquice, É muita cara. maluquice, é doideira. É doideira a gente não querer ter Jesus como nosso sócio. É doideira mesmo. Porque, só que às vezes é uma questão, às vezes ele vai se apresentar pra gente não como o influencer de 10 bilhões de seguidores aí, mas ele como um carpinteiro simples, um homem Exato. simples e aí cabe a gente decidir escolher esse caminho ou não. Dentro disso que você está falando, hoje o que o curso PID, né, ele tem como base ou como princípio que, ó, pro William, isso aqui é inegociável. Ó, pode vir outra pessoa, seus filhos aí lá na frente, quando eles forem assumir, ou seja lá, o destino que o curso PID tomar, o que é inegociável para você? Então, pra gente, o que é inegociável, inclusive tá também tatuado lá nos nossos valores, é transparência, empatia e verdade com os nossos alunos e com os nossos colaboradores. Não importa se quem vai sentar à mesa ali para negociar e para ser nosso aluno, não importa se ele é alguém muito simples, que vem sem condições nenhuma e que está sendo patrocinado totalmente até pela passagem por uma outra pessoa, ou se ele é alguém que já é profissional, já está ganhando dinheiro e quer apenas se aperfeiçoar, porque hoje o PID não só forma, ele aperfeiçoa também. Então não importa quem senta à nossa mesa, se veio até nós, ele vai ser tratado com transparência, Da com mesma empatia forma. e com verdade. É Isso é isso. bacana. Isso são princípios realmente pertinentes e é o que a gente vê. Hoje o mercado da beleza, ele é um mercado que, como a gente estava até conversando aqui no off, é um mercado que ele tem tendência a só continuar crescendo, a atualizar, vir técnicas novas, né? Às vezes aperfeiçoar algumas coisas que já são feitas há muitos anos. Só que é um mercado que a gente não vê uma previsão aí ou uma tendência de, ó, esse mercado ele vai saturar ou vai desgastar daqui para frente. A gente não consegue ver Não essa tem. previsão. Como outros mercados. Por exemplo, o nosso mercado mesmo do digital. A gente está no hype, né? A gente tá crescendo, mas com a inteligência artificial a gente já percebe que as coisas vão começar a mudar numa velocidade muito rápida. Mas o mercado da beleza, não. Exato. Então, hoje, para o aluno ou para a pessoa que já e está buscando essa especialização, hoje, qual o seu recado para quem está ainda em dúvida se eu entro ou não entro nessa carreira? Vale a pena ainda entrar no ramo da beleza? Essa resposta, eu acho que por mais que eu diga que como fundador de uma escola de curso na área da beleza, é lógico que eu acredito profundamente nisso, os números, se você perguntar ao ChatGPT agora aí, vale a pena me tornar profissional da área da beleza em 2026? Certamente o chat ele vai te dizer que sim e que existem muitas possibilidades de ganho e uma estabilidade para essa profissão, né? Eu sempre, como eu te falei, eu trabalho desde os 18 anos lá como vendedor de cosméticos. Eu tenho cabeleireiros que trabalham desde essa época e que sustentaram suas famílias e que ou então não sustentam as famílias, mas cresceram muito, porque não constituíram família, mas cresceram demais. Hoje tem condições financeiras muito legais, estáveis. Então,
a área da beleza é uma área que não só traz essa rentabilidade, mas como traz estabilidade também. Vale a pena dizer isso, né? Vale a pena dizer. E se eu pudesse dar um recado, né, para quem tenha essa dúvida ainda, eu diria, aposte nisso, com certeza. Seja como um trampolim, porque existe muito disso também. Às vezes você quer muito se tornar médico, porque você ama isso. Você quer se tornar engenheiro, você quer se tornar, sei lá, o que seja. Você quer se tornar porque é a sua paixão e você quer dinheiro rápido. Você quer dinheiro rápido para se transformar esse profissional. A área da beleza, ela traz essa rapidez, né, para um fluxo de recebimentos, né? Hoje, um profissional de trança se forma com 7 meses. 7 meses. Um barbeiro se forma com 6 meses. E hoje, eu sempre digo isso para quem vai até o PID. Para uma formação e ganhos rápidos, a área da beleza, eu acho que ela ganha de quase todas as outras áreas. Sim, porque em 6 meses você já consegue estar atuando. Aí, igual menos até, né? Menos. Você está formado em 6 meses, aí você começa a trabalhar. Tem vários exemplos lá disso, né? De que às vezes ali ao longo do curso o aluno já começou a pegar ali um primo, um amigo que queria fazer e já conseguiu ali cobrar, mesmo que às vezes menorzinho o valor, mas já está começando a ganhar dinheiro. Sim. A gente tem vários exemplos disso lá, ou às vezes até trabalhar em outros salões, que às vezes é de uma tia, de uma conhecida, e consegue escalar. Não, e é justamente isso. Então, realmente é um mercado sólido, é um mercado que ele tem essa perspectiva, mesmo que seja como um trampolim. Ou você vai seguir pro resto da sua vida aquilo ali, você vai se apaixonar em aquilo ali mesmo, e você vai ter esse mercado para te suportar, ou você vai usar aquilo ali como um trampolim para você entrar numa carreira que você sonha, exato, ou você empreender em cima disso, e talvez você não queira ser cabeleireiro, transista pro resto da sua vida, mas queira ter um salão e contratar as pessoas, você ser só o gestor. Hoje existem franquias de salão de beleza, existem franquias na área de unhas, na área da sobrancelha, da epilação. Então, se você quer se tornar empreendedor também, ter um negócio para você gerenciar, você pode colocar outras pessoas para trabalhar para você também. Existem vários exemplos aqui na cidade, né? Olha como abre esse leque, né? Através de um curso você consegue abrir esse leque. E isso entra muito na questão que a gente veio falando aqui, dessa jornada que o William fez para justamente, assim como ele precisava ter tido alguém que abrisse esses horizontes para ele, hoje você consegue fazer isso para outras pessoas. E aí entra num ponto aqui que a gente estava conversando em off, e aí dentro do que você falou, a gente tem uma novidade que o PID tá preparando aí, tá aquecendo, tá no forno, tá ali, pronto, tá quase 100%. Vamos lá, a gente não sei se pode falar muito, o que você pensou, mas qual é essa novidade que o PID tá trazendo aí? Sim, a gente pode falar, com certeza. Deve falar, bacana, né? Bacana, hein? Primeira mão, hein, gente? De primeira mão, né? O PID, a gente veio crescendo ao longo desses anos, né? Hoje a gente tem 4 unidades, né? Pebetá, Magé, Duque de Caxias e Madureira, e a gente entendeu que para crescer mais, controlando não daria, né? Porque, de fato, para se manter com essa qualidade, com essa empatia, com essa transparência, a gente precisaria ter um controle sobre a operação, sobre como funciona cada escola. E não dá para fazer isso com 10, com 15 escolas, não dá para fazer isso. E eu acredito de verdade que esse propósito, que é o PID, precisa estar em outros estados, precisa estar no nosso estado em maior quantidade, em outros lugares que a gente não pode chegar. E desde 2025 a gente vem estruturando a empresa, preparando todos os departamentos, criando manuais, criando ferramentas para que o PID possa se transformar num modelo de negócio franqueável. Bacana, e essa é a notícia. Bacana. O PID, a partir de 2026, se torna uma franquia aberta para investidores e para pessoas que, assim como eu, amam transformar a vida das pessoas, possam abrir uma unidade PID na sua cidade e transformar a vida dos habitantes daquela cidade, acreditando no potencial dessa galera. E para essa mensagem ela não parar em você, né? Porque hoje, do jeito que tá, são 4 unidades. Pô, tá voando, pessoas sendo transformadas, mas aí 5, aí já começa a ser cansativo pra você. Aí, como é que bota 10? Chega no Brasil todo? Não tem como. Aí acaba que essa mensagem, essa transformação fica limitada, porque você é humano, óbvio. Não tem como. Então, por isso que faz muito sentido realmente trazer pessoas, trazer
empresários, né? Já são empresários, tem sonho de empreender, a gente nasce com esse sonho de empreender, né? Empresários, pessoas que querem, eu quero começar um negócio, tá aí a opção, né? Tá aí a oportunidade de uma franquia de um negócio hoje que vai se tornar franquia, que é um negócio de sucesso, é um negócio que transforma alunos, e você ter tudo pronto. E aí, como é que vai funcionar essa questão da franquia? Aí você já pode soltar algumas coisinhas? Como que vai ser a estrutura do PID, a metodologia, o material didático, tudo já vai ser na roupagem do PID. Se é que pode soltar já, como é que vai ser? Sim, com certeza. A gente vem se preparando, né? Bacana. Ao longo desses anos, o PID... A verdade, Patrick, é que desde quando a gente iniciou lá em Magé, quando a gente começou... E que, de fato, o PID começou a se transformar numa escola de formação, eu já sabia que nós seríamos uma franquia. Que bacana. Já sabia. E eu tenho prova disso, de gente que está comigo desde aquela época, trabalhando com a gente, eu já sabia que a gente seria uma franquia. E o nosso esforço, desde aquela época até agora, foi para profissionalizar os bastidores. Sim. Porque a verdade é que é o que você falou. Se a gente quer ser uma escola que não visa só a matrícula, mas que visa a transformação, então tem que ter um bastidor muito organizado, tem que ter uma metodologia muito organizada, tem que ter um material didático, tem que haver processos estruturados, comerciais, administrativos, pedagógicos, e essa é a parte mais difícil, porque às vezes você tem uma excelente intenção, mas você não consegue fazer porque está desorganizado. Sim. Né? E ao longo desses anos, a gente veio se organizando, abrindo novas unidades, testando o nosso modelo de negócio em regiões diferentes, né? Com públicos diferentes. Exato. Então, qual era a tua pergunta mesmo? Como que... Agora eu já até perdi a pergunta. Mas estava dentro justamente disso daí. E isso dá pra gente perceber, a gente visitando as unidades do PID, é uma padronização. Você não sabe a diferença de, eu tô em PBTA, eu tô em Magé. Você sabe só ali pela estrutura mesmo, o formato das salas, né? Sim. Mas é a mesma padronização. E isso eu vejo, a gente acompanhou... Quando a gente se juntou, você tava abrindo PBTA, não foi? Abrindo... Tinha acabado de inaugurar PBTA. Isso, exatamente. Então, e aí as outras duas já padronizadas, Magé e Caxias, mesmo padrão ali, o mesmo padrão de qualidade, você conversa com os professores, são professores diferentes, mas é a mesma comunicação, Exato. Os recepcionistas, né, ali os gestores, e você vê que tem já essa padronização, porque é aquilo, né, a organização é o que permite escala, porque não tem como a gente franquear, a gente entregar para um franqueado, mas aí agora você toca aí, você se vira aí, não tem um padrão, não tem nada. Exatamente, eu acho que as dificuldades que a gente viveu lá no passado para poder hoje ter uma escola rentável, que consegue agir com transparência, com empatia e ao mesmo tempo vender e ganhar dinheiro, porque é lógico que uma empresa ela se mantém de lucro, né? A gente só consegue fazer isso com organização. Então, por isso que a gente decidiu esse ano, depois de ter 4 unidades, depois de estar basicamente, acho que há 10 anos, a gente vai fazer 10 anos de mercado, a gente decidiu dar esse passo, porque a gente entendeu que se hoje um aluno nosso, ele tem condições de abrir uma unidade PID, ele não vai abrir uma unidade sozinho, ele não vai não saber o que fazer. A gente vai segurar na mão dele e dizer, faça isso, faça isso, faça isso. Em cada etapa, desde a abertura até como lidar com os professores, com os alunos. Então, a gente tá preparado para isso, essa é a verdade. O legal da franquia é quando a gente pensa que toda a parte desgastante de empreender, cara, você já tomou esse peso. Sim. Né? Que é a parte ali de realmente você validar um modelo, você validar uma metodologia, você ajustar ali a parte pedagógica, que é uma parte bem sensível. Sim. Você ajustar comercial, ajustar marketing. Então, toda essa burocracia, essa parte mais complexa, você já passou por ela. E agora a gente tem uma jornada muito mais tranquila, não que seja fácil, que seja simples, não, mas uma jornada muito mais tranquila da gente manter essa visão e levar essa visão mais longe, trazer inovação, trazer crescimento, porque não pode parar, claro. Exatamente. Mas esse peso todo de você construir uma empresa do zero já foi traçado. E isso se torna muito mais fácil pro franqueado, para ele conseguir, né, seguir o caminho a partir dali, ele conseguir trilhar a jornada. Então, muito bacana, mas fala, pode falar. Principalmente para quem tem essa visão, né, de mudança de vida das pessoas. Eu costumo dizer que a gente vai vender franquia, vai vender o direito de usar o nosso nome para quem tem essa mesma visão. A gente
não está disposto a abrir mão, como você falou, o que você não abriria mão dessa verdade, dessa empatia, dessa transparência para quem só quer ganhar dinheiro? Então, a ideia é quem ama transformar vidas, principalmente através da educação e do empreendedorismo, vai ver no PID, no modelo de negócio que a gente montou, essa possibilidade. Então, e é lógico, com um lucro bem estruturado, né? Com Sim. uma possibilidade de ganho bem estruturada, né? Sim. O que hoje também uma escola, ela dá ao franqueado essa ideia da recorrência, né? De ter alguém que faz o investimento e se trabalha com transparência, com clareza, com empatia, Sim. você tem alunos satisfeitos com você durante um tempo ali, né? Então isso é muito legal, cara. Pois muito interessante. Você seguindo o padrão, você tendo ali realmente um esforço, se dedicando, fazendo as coisas acontecerem, não tem como dar errado. Não Um tem negócio já é um negócio estruturado, é um negócio que já impactou milhares de alunos. A gente até desatualizou, estava até conversando com o William esses dias. William, ainda tá aí com. Acho que eu tinha passado 1000. William, você ainda tá aí com 1000 alunos formados? Ele, que 1000 alunos formados? Aí eu, rapaz, passou muito tempo já. Então já é um negócio que impactou muitos alunos, Sim. que impactou muitas vidas. Então é agora começar a seguir isso. E eu já vou deixar até já o convite aí pra gente marcar um novo momento pra gente falar só realmente da franquia. Para quem já tem esse interesse, já quer buscar isso, a gente vir bater um papo para a gente entender passo a passo da franquia, para a gente conhecer como é que vai ser a metodologia, qual o payback que tem, toda essa parte mais técnica propriamente, para quem quer já abriu esse leque. Então, ó, se você está assistindo esse vídeo, talvez estava igual o William lá no passado, lá com 16 anos, só esperando, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Para onde eu vou? Qual o caminho que eu vou trilhar? Tá aí, talvez Deus já começando a falar na sua vida, Deus já plantando a semente de, olha, tem um negócio aí que tá bacana, que é um negócio que realmente tá para transformar vidas. E a gente sabe que esse é o principal objetivo da gente ser empreendedor. Exatamente. É isso. Não é, a gente visa muito mais a transformação, o impacto, do que muitas das vezes o lucro. Sim, é o que move, né? O que move é isso. Eu demorei para entender isso, cara. Demorei muito para entender isso. Porque é lógico, se eu venho de uma família muito humilde, você quer ganhar muito dinheiro e crescer. Você quer ganhar dinheiro. Então, eu demorei um tempo para entender que o dinheiro, de fato, é uma consequência. Quando você se dedica a organizar as coisas, a deixar tudo muito propício à entrega do que você está propondo, que é a mudança da vida das pessoas, as coisas começam a fluir, as pessoas começam a te indicar, você começa a ficar realmente conhecido pelo que você entrega. Pela referência do que você está entregando. Exatamente. Porque, poxa, um aluno transformado igual a dona Fátima, né? Isso. Igual a Fátima. Poxa, ela vai ser o principal e o melhor canal de marketing. Não importa a estratégia que a gente faça, ela vai ser o melhor em todos os quesitos. Por quê? Porque tem lastro, tem uma pessoa que saiu do zero e foi transformada. E é justamente isso. E aí o lucro, ele se torna consequência. Exatamente. Né? Não tem como a gente transformar vidas, a gente realmente impactar a nossa cidade, ali o nosso bairro, a gente fazer essa transformação e não tem como não gerar lucro. Isso vai gerar lucro uma hora ou outra. Com certeza. Né? Um trabalho bem feito, um trabalho com qualidade, com transparência, com verdade. Esse é o caminho. Então, William, suas considerações finais ali para quem está assistindo e quem, gostei disso aí, vou querer saber mais, quero mais informações. Sim. Suas considerações, como é que tá essa questão da franquia? Esse ano ainda sai, um prazo mais ou menos? Nos próximos meses a gente já começa a divulgar de fato, né? A ideia da venda da franquia e já começar a anunciar, né? Para quem é empreendedor e está buscando um modelo de negócio para investimento. Bacana. O que eu gostaria de dizer é, mais uma vez, se você hoje não tem perspectiva, se você hoje se vê como eu me via lá atrás, não se perca no caminho, não perca a esperança, porque existe sim um caminho, existe sim uma possibilidade. A área da beleza é uma das possibilidades, mas é a que eu mais acredito, por exemplo, que faça mais sentido. E o que eu poderia dizer para quem está nos ouvindo até o final, né? Para quem tá vendo isso aqui até o final, acredite de verdade no seu potencial, mesmo que você já tenha ouvido de pessoas que você não é capaz, de que você não vai conseguir, acredite, porque em 1 minuto, em 1 dia, tudo pode mudar e você vai sair de uma calçada sentado desesperançoso até um podcast sendo entrevistado e de repente falando sobre um modelo de negócio que você quer franquear.
Então, existe sim possibilidade de crescimento até para quem já foi desenganado. Então, acredita no seu potencial. É Que isso. bacana, que bacana. Vamos lá. Não se esqueçam de seguir, tá? Se quiser ver os bastidores da franquia, ver os bastidores do curso PID também, como que tá tudo isso, segue lá o William, é o Will com 2Ls, ponto Moraes, tá? Então, Will, 2Ls, né? Ponto Moraes. Você vai acompanhar os bastidores aí do curso PID e dessa nova etapa, né, da franquia. Ou se você quiser também, se você ainda não conhece o curso PID, é só seguir lá, @PIDcursos, tá? Tudo junto, @PIDcursos no Instagram. Você consegue acompanhar ali e ter um pouco dessa visão desse negócio realmente que tem impactado pessoas e tem transformado vidas. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço você demais por ter assistido até aqui. Tem outros vídeos também no canal, então não esquece de dar uma passadinha aí pra você conhecer realmente e se aprofundar nesse movimento que está realmente transformando vidas. Muito obrigado por ter assistido. Valeu.